nós estaremos comentando sobre o homem, a imagem e semelhança de Deus após a vinda do Messias como Salvador. Nós falamos sobre os estudos passados, que Deus em cada época teve homens e mulheres que procuraram fazer a vontade dele, mesmo no meio de uma geração perversa e caída. E nós vamos ver também que na época em que nós estamos vivendo, na sexta dispensação, que é da graça, não é diferente. Como o homem pecador pode se tornar a imagem e semelhança de Deus? Pensemos primeiro no que Deus é e depois no que o homem ou a mulher nascido de novo podem ser. Vamos ler aqui em Gênesis, capítulo 1, verso 27. Criou Deus, pois o homem à sua imagem, a imagem de Deus o criou, homem e mulher os criou. O que Deus é? Vamos apenas mencionar algumas coisas, relacionadas àquilo que Deus é. Isso não quer dizer que é tudo que Ele é. Deus é justo, misericordioso, onipotente, onipresente, onisciente, organizado, eterno, fiel, gracioso, imutável, infinito, perfeito, puro, santo, soberano, supremo, trino, Pai, Filho e Espírito Santo. Podemos acrescentar: Deus vê, Deus ouve, Deus fala, Deus sente, Deus se ira. Comparando, o homem, apesar das limitações, o homem convertido pode refletir a imagem e semelhança de Deus nas seguintes comparações: justo, misericordioso, organizado, fiel, gracioso, puro, santo. O homem vê, ouve, fala, sente, se ira. O que somos em Cristo? Lá em Efésios 2, versículo 10, diz que nós somos criados em Cristo Jesus para as boas obras, as quais Deus preparou para que andássemos nela. Vamos considerar aqui: somos feitura dele, criados em Cristo Jesus. Para quê? Para as boas obras. Quem as preparou? Foi Deus que preparou. Desde quando? De antemão. Para quê? Para que andássemos nela. Nosso passado, nosso presente. Mortos nos nossos delitos e pecados, passado. Presente, vos deu vida. Neste mundo, devemos refletir a glória de Cristo, isto é, sermos a imagem e semelhança de Deus através de boas obras e do nosso testemunho de vida. Vamos deixar claro que nunca seremos iguais a Deus em sua totalidade. Podemos ser semelhantes, parecidos com Ele em muitas coisas, porque nascemos de novo e por isso é possível refletir a imagem de Cristo pelo nosso viver diário, através do que somos e fazemos, porque Ele é a imagem perfeita do Pai. O Senhor Jesus Cristo é a imagem perfeita do Pai. Quando nós lemos a palavra de Deus, isso fica bem claro a respeito da pessoa do Senhor Jesus, que realmente era a imagem e é a imagem perfeita. Como homem, ele nunca deixou de refletir a imagem de Deus, porque ele
é Deus. Vamos ver aqui como está escrito aqui em Romanos, no capítulo 8, versículo 29, diz assim a palavra de Deus: porquanto aos que de antemão conheceu, também os predestinou para serem conformes à imagem de seu Filho, a fim de que ele seja o primogênito entre muitos irmãos. Olha aqui, para serem conforme a imagem de seu Filho. Isso é, conforme a imagem do Senhor Jesus Cristo. Deus já conhecia antes, sabia quem seriam aqueles que haveriam de aceitar o Senhor Jesus como único Salvador, através da sua morte ali na cruz do Calvário. Então ele predestinou para sermos conforme a imagem de seu Filho. E nós precisamos levar isso muito a sério, porque Deus é que nos chamou para representar o seu Filho aqui na face da terra. Predestinou para serem conformes à imagem de seu Filho, a fim de que ele seja o primogênito entre muitos irmãos. A imagem e semelhança de Deus refletidos na vida de algumas pessoas. Nós temos como exemplo na vida do apóstolo Paulo seus ensinamentos em Filipenses 2,12, educando-nos para que, renegadas a impiedade e as paixões mundanas, vivamos no presente século sensata, justa e piedosamente. Educando-nos, nós temos de ser educados para fazer a vontade de Deus, renegadas a impiedade e as paixões mundanas, vivamos no presente século, esse século agora mesmo, com todas as suas perturbações, mas sensata, justa e piedosamente. E em Filipenses 1:21 lemos: porquanto para mim o viver é Cristo e o morrer é lucro. O conselho de Paulo aos cristãos foi: vivei acima de tudo por modo digno do Evangelho de Cristo. Filipenses 1:27, primeira parte. E ele disse também: logo já não sou eu quem vive, mas Cristo vive em mim. Gálatas 2:20, a primeira parte do versículo. Na Bíblia temos o exemplo de Dorcas. Ela era notável pelas obras e esmolas que fazia. Em Atos 9, 36 e 39, temos um exemplo atual. Eu gostaria de mencionar aqui uma pessoa que eu conheci, uma irmã em Cristo, missionária em Mato Grosso, irmã Cristina Urbat. Ela faleceu no dia 19 de agosto do ano passado. Esta senhora, esposa do missionário Urbat, ela era alemã, o esposo dela também. Eles trabalharam muitos anos fundando igrejas em Mato Grosso. Essa irmã dedicava sua vida o dia todo atendendo as pessoas, dando medicamento gratuito que eles recebiam para essa finalidade, mas a vida dela era realmente para servir ao próximo. Muitas vezes a irmã Cristina era chamada 1 hora, 2 horas da manhã para atender pessoas doentes em seus lares. E ela saía, no outro dia ela estava a posto novamente para atender as pessoas que toda hora a procurava. Ela ganhou muitas almas para Cristo. Essa irmã, ela faleceu em Curitiba e a levaram para Chapada dos Guimarães para ser sepultada lá, onde tinha sido sepultado o esposo dela. A cidade toda se comoveu e a cidade em peso saiu acompanhando o sepultamento da irmã Cristina. Por quê? Ela deixou um exemplo, ela deixou realmente
um testemunho brilhante de Estevão. Diz que ele era cheio do Espírito Santo e poder. Isto foi evidente quando, apedrejado, ele viu o céu aberto e o Filho do Homem em pé à destra de Deus. Ele viu a glória de Deus. Ele pediu perdão para os que o apedrejavam. Em Atos 7, 55, 56 e 60, nós podemos ver esse texto, né, essa mensagem. Qual seria o meu, o seu, o nosso testemunho nesse momento, apedrejado, sofrendo ali aquelas dores e ainda pedir perdão para aquelas pessoas? Como seria a imagem de Deus nesse momento se fôssemos nós? Nós poderíamos citar aqui algumas pessoas que puderam refletir a imagem e semelhança de Deus. No seu tempo, né? Nós podemos dizer Maria, mãe de Jesus, Maria Madalena, as irmãs de Lázaro, Priscila com Áquila, que instruíram Apolo, Dorcas, que era realmente uma serva de Deus e que procurava fazer o bem. E em 2 Coríntios 13:18 diz: e todos nós, com o rosto desvendado, contemplando como em espelho a glória do Senhor, somos transformados de glória em glória na sua própria imagem, como pelo Senhor o Espírito. Vamos estar encerrando aqui. Amanhã, na permissão do Senhor, estaremos continuando. Vamos orar ao nosso Deus e Pai, agradecendo porque em Cristo Jesus nós podemos realmente representar aquilo que Deus quer, sermos semelhantes a Ele.